Olá! Primeiramente eu quero agradecer por você ter escolhido assistir a esta palestra. O meu nome é Lúcia Otero, eu sou educadora corporativa, coach e mentora e apoiadora do empreendedorismo feminino. Participei de vários grupos de formação de mulheres empreendedoras, ministro aulas, cursos para mulheres e hoje quero falar especialmente para você que está aqui neste congresso, nesse evento tão bem elaborado, para passar informações consistentes de como você pode ser bem-sucedida na área de empreendedorismo, tá bem? Vamos caminhar juntas? E assim eu falo um pouquinho para você. O que é importante, então, nós termos em mente? Que o empreendedorismo, ele é estimulado porque nós vamos viver daqui a alguns anos também uma carência de trabalhos fixos. Então, essa situação de carteira assinada, em horário regular de emprego, não haverá. Nós temos uma expectativa que a partir de 2020, 2025, muitos dos empregos já não existirão. E por isso, cada vez mais, nós temos que ser os próprios empregos, nós temos que gerar os próprios empregos, criar oportunidades. Eu não posso esperar apenas um emprego formal, mas eu tenho que olhar para mim como empreendedora, visualizando projetos, ideias que possam ser colocados em prática. Quando eu falo colocados em prática, é muito importante nós termos uma noção de que empreender não é difícil, mas eu preciso passar por etapas. Então, se você ainda tem um trabalho regular, remunerado, com todas as condições favoráveis, comece agora o seu plano B. Por quê? Você vai ter um sustento, uma base e vai se preparar então para esse novo passo que é ser autônoma, empreendedora, sócia de alguma empresa, microempreendedora, enfim, várias nomenclaturas. Mas se você está dentro da empresa, você pode ser uma intraempreendedora. Significa investir na sua carreira dentro da empresa na qual você está. Verifique se há oportunidades, se você tem as qualificações necessárias. Se não tiver ainda, vai estudar. Nós temos muitos cursos e faculdades, inclusive, né, graduação à distância, com bastante qualidade. Então, você tanto pode ser uma empreendedora na empresa na qual você trabalha ou abrir o seu próprio negócio, tá bem? Então, vamos caminhar. Vou trazer alguns dados para que vocês vejam que a mulher, ela tem a cada passo, ela tem se colocado em igualdade com os homens, que é inclusive um dos objetivos da ONU, não é? Para até 2020. Então vamos falar um pouquinho das mulheres. Dentro do ambiente de empreendedorismo, 42 milhões no Brasil de empreendedores. E desse universo, nós temos 8 milhões de mulheres empreendedoras. Então vejam que nós, as mulheres, ainda precisamos colocar mais em prática a nossa ideia. Mas esse número ele não reflete uma realidade, porque tem muitas mulheres que são empreendedoras, mas estão em caráter informal. Elas ainda não registraram as suas empresas, elas não vendem para os grandes consumidores, elas fazem negócios no seu bairro, ou às vezes na própria comunidade onde ela está. São aquelas pessoas que trabalham dentro de casa. Então, elas são empreendedoras, elas complementam a renda familiar, mas elas não têm um negócio formal, tá bem? Inclua-se nisso as revendedoras de produtos, como Avon, Jequiti, Natura. Elas não são registradas, só que elas são empreendedoras, porque elas são elas que geram uma renda a partir da venda daqueles produtos, tá bem? Então, ser uma revendedora, ser representante também é empreendedorismo. Quando nós pensamos, qual é o perfil do empreendedor? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: uma boa ideia não é necessariamente um bom negócio, tá bem? Então, antes de investir, você tem que pesquisar. O Sebrae, ele dá apoio para a mulher empreendedora ou para os empreendedores, né? Vamos falar corretamente, para ajudá-los a identificar
se aquilo que você quer colocar em prática é o que o consumidor pede. Porque um dos maiores erros que nós vemos no empreendedorismo é a pessoa querer colocar em prática só a ideia dela. Exemplo, meu sonho é ter uma loja de calçados. Só que ela não pesquisa se na região que ela está, o consumidor quer calçados. Então ela corre o risco de abrir uma loja maravilhosa, linda, só que naquela região não era uma necessidade. Então o que nós temos que fazer? Aliar uma ideia a uma necessidade. O empreendedor nato, ele identifica primeiro necessidade. Ele vai investir naquilo que o consumidor vai adquirir. E é essa visão, né? Esse feeling que falta um pouquinho para a mulher, porque ela quer fazer o que ela gosta, o que ela tem habilidade, aquilo que durante muitos anos ela veio praticando, tá bem? Então, antes de você dar esse passo tão importante, veja se aquela ideia bacana que você tem pode ser um bom negócio, tá bem? Então, uma boa ideia não é necessariamente um bom negócio. E o que identifica, então, um empreendedor? Primeiro, ele tem ideias brilhantes. Ele sabe que ele identifica oportunidades, não é? Ele olha para um nicho e fala, opa, nesse nicho tem espaço. Eu consigo inserir aqui uma empresa disto, uma indústria daquele outro assunto, uma prestação de serviços. Então, a primeira coisa é identificar oportunidades. A segunda é ter conhecimentos e habilidades. A partir do momento que você decidiu investir naquele segmento, naquele tipo de atividade, você tem que reunir uma bagagem. Nós chamamos isso de um book, né? Você tem que ter quais são os concorrentes, o que eles fazem, tem que fazer uma pesquisa que é chamada de plano de negócios, que pode ser feito em forma de textos bem extenso ou naquele formato do Canvas, que são 9 bloquinhos, que dá uma ideia mais ou menos do que você quer fazer, para quem que você quer entregar, qual é o valor agregado, porque não é só o produto ou serviço, é o que vai impactar na vida do consumidor, da pessoa que vai adquirir o seu produto, o serviço ou aquilo que você quer oferecer. E também ter uma atitude positiva, porque empreender não é tão fácil. Quando nós estamos dentro da empresa, a gente fala, eu queria ser chefe, eu queria ser o dono. Ser dono envolve muitas responsabilidades. E envolve também altos e baixos. Será que você está preparada para isso? Por isso que tem que ter uma atitude positiva. Porque independente do período, você sempre vai estar munida de informações, ter um capital para sustentar o seu negócio. Porque às vezes você passa um período difícil, entre aspas, vamos considerar uma crise. Se você achar que naquela crise você não teve um bom resultado e desistir, você pode perder a oportunidade do teu negócio passar da crise, ser um excelente negócio, dar um excelente retorno. Então, antes de tomar qualquer decisão, procure pensar de forma positiva. Verifique, todos estão passando pela mesma situação? A crise não é só com você, a crise é com todos. E quais são as pessoas que conseguirão? Aquelas que se mantiverem firmes, uma atitude positiva com relação ao negócio e sempre proporcionando um diferencial na qualidade, no atendimento, na entrega. Qual é o valor agregado que você pode entregar para o seu futuro cliente? Pensando ainda em números, o que uma pesquisa oferece é que dentro do Brasil, 51% são de mulheres empreendedoras e 49% de homens empreendedores. Então vejam que é muito próximo esse número. Mas usando uma frase da Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, ela diz o seguinte: se 51% dos empreendedores são mulheres, significa que da outra metade são as mães, né? São os homens que estão à frente, mas por trás desses homens estão as mulheres também. Mães, esposas, filhas. Então a mulher, ela sempre estará presente, ou nos bastidores, ou à frente do próprio negócio, tá bem? Então pense sobre isso, que às vezes a gente acha assim, é difícil, só os homens. Não, a mulher precisa desenvolver o pensamento estratégico, pensamento para negócio, porque nós não fomos criadas assim. A nova geração já começa
ter uma nova visão. Mas nós que viemos de uma outra geração, não fomos criados para ser empreendedores. Aproveito até esse momento para dizer o seguinte, que dentro da grade escolar deveria ser obrigatório aulas de empreendedorismo, para que o jovem, né, as crianças já começassem a pensar como ela vai criar o próprio emprego. Porque antigamente nós éramos educados para trabalhar e arrumar um bom emprego e ficar neste emprego. Hoje a realidade é outra. Eu tenho que desenvolver as minhas habilidades, identificar como que eu vou gerar emprego para mim. Primeiro para mim e depois, quem sabe, o meu negócio, sendo bem sucedido, trazer pessoas e oferecer emprego para outras pessoas, tá bem? Quando nós olhamos para o universo feminino, nós vemos uma disparidade muito grande. Sabe qual é? A mulher tem dupla jornada. Então, quer dizer, além de ser empreendedora, ela vai continuar cuidando da casa, cuidando dos filhos, lavando as roupas, indo ao supermercado, se preocupando com toda aquela rotina que é a estrutura do lar. Poucas mulheres conseguem dividir isso com seus companheiros, que o ideal seria, se os dois trabalham, se os dois têm responsabilidades externas, que eles dividissem também as atividades internas. E quando a gente olha para a pesquisa, a gente vê que às vezes é muito mesmo massacrante para a mulher, não é? Porque quem tem que ir na reunião da escola? A mulher. Se o filho tiver febre e precisar de um auxílio médico, é a mulher. Então vejam, a tarefa dela realmente é exaustiva. Tem mulheres que, além de trabalhar o dia todo, chegam em casa, vão fazer a refeição e vão cuidar das roupas e vão cuidar das escolas, né, dos deveres dos filhos. Então essa é uma realidade, tá bem? As mulheres sempre têm uma jornada dupla e chega a ser um pouco injusto, né? Porque os homens acabam pensando só em negócios. E a responsabilidade da educação dos filhos ainda está centrada só na mulher. Então, é muito importante, se você quer empreender, conversar com seu companheiro, para que ele te apoie, né? Não só com relação à geração da sua ideia, mas principalmente na distribuição dos serviços de casa. Por que as mulheres resolvem empreender? Nós sabemos que muitas delas resolvem empreender para ter mais tempo para si e para a família. Então, 100% quando você pergunta, elas dizem assim, eu quero ter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Bacana, eu acho isso muito legal. Só que, lembre-se, às vezes, como empreendedora, você não tem descanso. Você fica 24 horas pensando na empresa. Então, se você tem ilusão de que sair do seu trabalho vai diminuir a pressão e que você vai ter uma vida muito fácil, não é bem assim. Não é tão cor-de-rosa esse mundo. Porque você vai ter que se desdobrar em alguns momentos, vai ter dias que vão tomar mais horas do seu dia, não é? Então esteja preparada para isso. 44% diz que ela tem vontade de colocar em prática as habilidades que ela tem. Então ela tem uma habilidade, ela sabe, por exemplo, confeitar bolos. Então ela quer começar a vender bolos. Ela é uma boa cabeleireira, então ela quer ter um salão de beleza. Isso é importante, você identificar uma habilidade natural. Mas lembre-se, verifique se o consumidor pede isso na sua região, tá bom? Para você não investir num negócio que não tenha resultado e que você tenha prejuízo. Pensando nas estatísticas, em 2016, quanto que foi a evolução do empreendedorismo? Quando a gente olha para as empresas que iniciaram, isso não significa que elas se mantiveram ao longo do tempo, mas as empresas que deram entrada como início, 19,9% ou 20% eram de negócios dirigidos por mulheres e outros 19% por homens. Então veja, de novo, nós estamos ali equilibradas, não é? Com relação a quem está à frente da empresa. Então, tem muitas mulheres que são responsáveis pelos seus lares, cujas mulheres não têm, por exemplo, um companheiro, elas são arrimo de família, não é? Então, é muito natural
que ela acabe assumindo essa responsabilidade. E nós vemos, então, que tanto homens como mulheres estão muito bem equiparados. Quando nós pensamos em que segmentos elas estão, a notícia que nós temos é que 57% das mulheres e do empreendedorismo feminino está na área de serviços, de atendimento ao consumidor. Por quê? Porque é uma habilidade da mulher. Ela se relaciona melhor, ela é mais paciente e flexível, não é? E os negócios, né, nos quais as mulheres costumam investir. Primeiro deles, na área de estética e beleza. Então, abrir salão, ser uma revendedora, né, de produtos de beleza, costuma ser o nicho mais diretivo das mulheres. Depois vem, na mesma sequência, comércio de roupas, calçados e acessórios femininos, tá? Então, a mulher também tem muita habilidade, porque ela gosta de conversar, ela é uma boa negociadora, e ela entende melhor o consumidor, porque ela se coloca do lado do consumidor. Temos ainda serviços de buffet, quando a mulher abre, né, não importa, estou oferecendo marmita, delivery, é área de alimentação. Ou quando ela abre um pequeno restaurante, um buffet, aquilo, ótimo, sem problemas. Ela pode abrir uma pizzaria, uma padaria, não é? Então, esta costuma ser uma outra área. E o que era comum e que continua sendo é a área de serviços domésticos. As mulheres que ainda trabalham em casas de família ou as mulheres que hoje sacaram que tem uma oportunidade muito grande como franquia. Então, a franquia também é muito interessante, porque nós temos franquia hoje que oferece serviços de limpeza, lavagem de roupa, passar roupa. Então, assim, também são serviços domésticos, mas por meio da franquia você tem uma estrutura, um preço já calculado, com valor, não é? E você pode ser muito bem sucedida, porque isso funciona. Porque se todo mundo estiver trabalhando, e isso tem acontecido cada vez mais, os casais, o homem e a mulher têm que trabalhar, quem cuida dos serviços domésticos? Então, ela precisa, por exemplo, de receber alimentação congelada, ela precisa de ter alguém que cuide das roupas, que lave, passe, que faça a faxina, a limpeza do lar. E tem até quem precise de alguém para ajudar na educação do filho, porque os pais nem têm tempo, não é? Então, tem as professoras que dão aulas e outras franquias que também trabalham com isso. Qual é a área que a mulher precisa tomar muito cuidado? Toda mulher que resolve ser empreendedora, ela tem boa ideia, ela é muito habilidosa na decoração, no investimento. Só que ela esquece de um dado muito importante, que é o dado financeiro. A mulher não tem por hábito fazer planilhas, controles financeiros. Então, quando ela chega lá no Sebrae, que ela quer avaliar o negócio dela, a primeira coisa que o consultor fala é: onde estão os registros da sua empresa? Os controles, as planilhas? Ela fala: eu não faço. Então, como você vai medir o resultado se você não faz? Então, 33% das mulheres empreendedoras até fazem um controle, procuram ter pelo menos uma planilha alimentada com despesas, o que ela usa, né, para gerar o produto ou serviço, e as entradas, como que ela vendeu, a que preço, que quantidade, para ver se há um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Outros 33% das mulheres empreendedoras não têm assim um registro muito formal. Elas até anotam na caderneta, né, uma anotação muito pessoal. Mas tem 14% delas que não faz nenhum tipo de anotação. Isso é muito ruim, não é? Porque como que você vai sustentar um negócio e de repente até uma pessoa que queira investir no seu negócio se você não tem dados, se você não tem registros? Então não importa o tamanho da sua empresa, comece a registrar, faça um controle financeiro. Quanto que você investiu, quanto que você comprou em material, quanto que você vendeu? No final do mês, essas contas batem? Quanto que você paga de aluguel, de energia elétrica? Tem alguma mão de obra, algum produto que você precisa comprar que é acessório do teu serviço? E quando você vende, esse preço que você vende é suficiente para cobrir as despesas e gerar lucro para você? Às vezes você está trabalhando no vermelho. Por quê?
Você acha que está dando certo o negócio, mas você não faz as continhas, não é? Então, muito importante. A mulher não tem por hábito gerar registros ou controles financeiros. Então, a recomendação é comece a registrar. Faça uma planilha simples ou comece num caderno quanto que você gasta para comprar e quanto que você tem vendido para que você possa acompanhar a evolução do seu negócio. E se amanhã ou depois alguém quiser ser seu sócio, ou você quiser ir ao Sebrae buscar apoio, você tenha dados concretos de quanto você fatura dentro de um mês, dentro de um ano, ou durante todo esse tempo que a sua empresa existe, tá bem? Quando nós falamos de mulheres empreendedoras, é muito interessante porque os homens gostam de trabalhar com as mulheres, porque sabem que elas são mais organizadas, são mais flexíveis, sabem que elas conseguem lidar melhor no relacionamento humano, tanto com subordinados quanto com clientes. Porque a mulher ela é mais gentil, ela percebe a dificuldade, ela entende se uma mãe está preocupada com o filho, se existe alguma coisa, ela tem uma feeling, né? Nós chamamos de feeling, que ela percebe com muita facilidade, mas ela tem muitas outras habilidades que a colocam em evidência como sendo uma boa empreendedora. Quando nós pensamos o que torna, então, uma mulher tão interessante? A primeira coisa, então, é flexibilidade. E ela já faz isso, lembra? Ela trabalha, cuida da casa, cuida do filho e dá conta de uma série de tarefas quando ainda não vai ver a mãe, vai levar alguma coisa para algum parente. Então, a mulher, ela tem essa característica também, que a Ana Fontes fala muito, que quando ela tem um negócio, ela ajuda a família. O homem olha para o negócio mais friamente, como fonte de rendimentos. A mulher vê como oportunidade de a família ser inserida. Então, uma mulher empreendedora, ela também favorece a comunidade, a família, ela tem uma preocupação mais social. Quando eu falei para vocês que as revendedoras são empreendedoras, é uma das profissões antigas, né? Avon, quantos anos tem no Brasil e no mundo? E olhando para a Avon, eles têm 6 milhões de revendedoras. 6 milhões. No Brasil, 1,5 milhão de revendedoras. Então, são 1,5 milhão de mulheres que geram renda, são arrimo de família, contribuem na renda do lar, educam os filhos, fazem aquisição de casa própria, compram o seu carro, vão viajar sustentadas pela revenda de produtos. Então veja, você não precisa ser uma empreendedora abrindo um negócio. Não, você pode começar sendo uma revendedora e a partir daí ganhar habilidade para se firmar e ter o seu próprio negócio. Outra grande oportunidade são as franquias. Existem franquias na área de educação, de alimentação, de serviços, tem de costura, tem de aulas de reforço, escolas de inglês, uma série de franquias. Então não é tão difícil a mulher ir para esse lado. Por quê? Porque já existe uma estrutura. Como é uma franquia, você já tem um modelo de negócio desenhado. E você sabe que durante 1 ano e meio ou 2, que é o período que eles propõem na franquia, é um período de investimento para que aquilo dê resultado. Então, você tem todo um apoio de marketing com relação à loja, estrutura de loja, distribuição, tudo que você precisar. Quando você utiliza uma franquia, você tem esse apoio. Só que tem que ter um bom capital, porque uma franquia não custa tão barato. Ela te oferece mais segurança, mas ela exige um investimento inicial. É bastante significativo. E quais são as mulheres que despertam nossa atenção por serem empreendedoras? Nós temos muitos exemplos. Se você olhar na sua comunidade, você vai identificar. Porque às vezes a gente fala daquelas grandes empreendedoras que estão na mídia, que são comentadas. Mas no seu bairro, se você prestar atenção, seguramente você vai encontrar uma boa empreendedora. Ainda temos várias outras mulheres que se projetaram por ter
uma ideia que era um interessante negócio. E elas podem ser exemplos mesmo. Procure conhecer a história de cada uma delas, que está aqui nesse quadro que eu vou deixar para você, e entender que elas também começaram pequenininho e depois foram crescendo e daí para frente tiveram bastante sucesso. Quero falar da Manuela Curti. A Manuela, ela recebeu por herança a empresa do pai, que é a empresa Filtros Europa, sabe? De colocar para nossa água ficar pura, bem saborosa. Ela não queria ficar no negócio do pai, mas o pai faleceu. E ela se viu na condição de que ela tinha que tocar o negócio. Então ela se tornou empreendedora, mas ela tinha uma boa formação, formada em direito, ela já tinha familiaridade com o negócio do pai, então deu muito certo. Isso é muito bom. Um outro exemplo que vale a pena mencionar é a Cristina, que ela é cofundadora do Nubank. O Nubank é um banco virtual. Ele não tem agências, ele não tem... Aliás, não é? Se nós observarmos, a tecnologia está ocupando todos os espaços. Então, ela é cofundadora, é uma mulher com muita inteligência, com visão estratégica, conhecimento de TI. Por quê? Hoje você precisa acompanhar a tecnologia, saber o que está acontecendo, porque senão você acaba se excluindo e não é o objetivo. E o que acontece que impede, né, uma mulher de ser bem-sucedida? A primeira coisa é aprender a vender. Incrível, né? Uma mulher é capaz de contar a história dela em minutos para alguém, no ônibus, numa fila, num consultório médico. Isso é frase da Ana Fontes também, que diz assim: a mulher é capaz de contar sua vida inteirinha para alguém, mas às vezes não tem coragem de oferecer um produto ou serviço que ela faz. Então nós precisamos começar a ter esse olhar estratégico e mais coragem para vender. Nós precisamos também aprender a ter acesso a capital. Capital significa você pedir um empréstimo, ir no BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento, ou ir atrás de um investidor anjo, porque às vezes a mulher não faz porque ela não sabe onde ela pode obter um suporte financeiro. Outra coisa que costuma dificultar a manutenção de um bom negócio é a falta de capacitação. Procure cursos, o Sebrae tem vários cursos para os empreendedores. Aprenda o que é fluxo de caixa, aprenda a calcular preço, aprenda a fazer uma campanha de marketing, aprenda a fazer a gestão de pessoas. Porque, olha, não é tão simples, porque quando você está numa empresa, cada área tem uma atividade. Mas quando você é empreendedora, você precisa conhecer todas as etapas do negócio. Então, vá se capacitar, vá fazer curso, vá assistir palestras. Nós temos vários grupos de apoio ao empreendedorismo que estarão num quadro no final desta palestra para você buscar o apoio necessário. E por último, sempre procurar uma mentoria. O que é mentoria? Profissionais que já tenham passado por essa etapa e que possam te ajudar. Porque não tem vergonha nenhuma você perguntar para alguém: como você faz isso? Como você chega do outro lado da ponte? Não é? Se você tiver o apoio de alguém que possa te orientar, seguramente você vai chegar mais rápido e com mais sucesso no seu negócio. Finalmente, para que eu deixe registrado aqui, eu vou deixar um vídeo de uma empreendedora que ela não investiu uma vez só não, várias vezes até chegar num bom negócio. Eu sou de Passa Quatro, uma cidadezinha pequena de Minas Gerais. E ali eu cresci, vivi toda a minha infância. Eram 8 homens na minha casa, só eu de mulher, com a minha mãe. Aquele interesse em gostar de arrumar as primas, as colegas que iam aparecendo, eu fazia unha delas. E as vizinhas, as pessoas em volta começaram a perguntar: você não faz minha unha? Aí eu fazia unha, ganhava um trocadinho, não tinha assim nem preço. Até que depois eu casei e fui embora de Passa Quatro. Meu marido era militar, fui morar em Taubaté. Aí quando eu cheguei em Taubaté, aí resolvi montar um carrinho de lanche. Até que eu falei: eu queria montar uma lanchonete. Montei a lanchonete que eu queria na rodoviária, comecei a trabalhar com a lanchonete. E a lanchonete também deu certo.
Falei, bom, agora se a lanchonete deu certo, eu vou vender a lanchonete e comprar uma pizzaria. Aí montei a pizzaria, sonhada pizzaria. Só que eu era muito jovem e ali eu misturei os bolsos, até a dívida tomar uma proporção de eu quebrar. Quando eu comecei a fazer esse curso, aquilo voltou da minha adolescência, que eu tinha aprendido sozinha, e eu comecei a me destacar. Fui para Ubatuba, para uma praia, montar uma tenda de massagem na beira da praia. O meu foco ali era o quê? Pagar as minhas dívidas e poder voltar a morar em Taubaté. E nesse tempo eu fui fazendo tudo que aparecia de curso. O primeiro curso que eu fiz de sobrancelha foi em São Paulo. Até então eu fazia sobrancelha na raça. Nesse meio tempo eu vim me destacando na área de sobrancelha. Aluguei uma salinha pequena e essa salinha as pessoas começaram a procurar. Não só para fazer o serviço, mas as clientes começaram a indicar. Puxa vida, sua filha tem um salão, vai lá, pede para nos ensinar. Fui ensinando, até que chegou uma hora que tinha virado um centro de treinamento. Outras franquias, outras pessoas começaram a me procurar para eu retreinar equipes, para tirar do sufoco, para ajudar a melhorar o negócio. O mais difícil de uma franquia é o suporte, é estruturar uma equipe e eu já estou fazendo. A primeira unidade foi aberta no dia 5 de dezembro de 2013, no Taubaté Shopping. Quando foi abril de 2014, eu inaugurei a minha primeira franqueada em Guaratinguetá, com um projeto novo, que nem era loja, que era o sonho, que era o quiosque. Ela veio do Rio de Janeiro, conheceu o serviço, acreditou e falou, eu quero investir nesse projeto. E o projeto foi crescendo, hoje são praticamente 150 unidades inauguradas. Todo dia eu chego no escritório, eu dou uma entrevista aqui, eu falo que eu tenho uma quantidade de unidades. Eu chego no escritório, graças a Deus, já tem 2, 3 a mais. Nós somos o primeiro modelo no segmento de quiosque no Brasil, né? E a maior rede de quiosque no segmento de design de sobrancelha somos nós. A gente pretende esse ano chegar a 300 unidades, né? Dobrar aí o nosso faturamento com uma renda aí de 50 milhões. Essa é a ideia para 2016. Hoje a gente tem um número grande de franqueados querendo expandir, levar a marca para fora. Com uma unidade ou mais? 3 unidades. Na sua trajetória profissional, você teve algum momento que você sentiu algum tipo de preconceito pelo fato de ser mulher? A questão de parcerias eu senti um pouquinho, principalmente indústria, eles ainda têm um perfil meio machista. Eles não entendiam um crescimento, uma franquia criada por uma mulher, viam como uma funcionária, não como uma empresária com potencial de crescer. Eu acho que a mulher ela é muito mais ousada, muito mais teimosa que o homem. Eu dou minha alma, eu trabalho todo dia, de manhã até de noite, normalmente estou todos os dias no escritório, vou para minha casa, volto, cuido de filho, marido, casa e da minha empresa. Eu tenho orgulho de falar que cresceu pela qualidade, pela índole, pela credibilidade que a gente passa para o cliente. Vamos fazer a sobrancelha da Giovana. Capricha aí, hein? Ficou ótimo. Olha, arrasou. Obrigada. E agora eu me despeço de você, desejando que você faça bons negócios e que você procure sempre mais capacitação, porque conhecimento é o que nos diferencia e principalmente conhecimento e carisma. Use as suas habilidades, faça bons negócios, tenha bom relacionamento e procure sempre manter-se informada. Isso vai te levar seguramente para o sucesso. Um abraço para você. Meu nome é Lúcia Otero, eu sou educadora corporativa, coach e mentora e estou à sua disposição. Basta me procurar no Face, no meu site ou simplesmente através da Meta Mulheres Empreendedoras, tá bem? Um grande abraço para você e tudo de bom. Boas realizações.